Bom, gente, sejam bem-vindos. Meu nome é Camila Gregório, eu sou uma das integrantes da curadoria do Panorama desse ano. E é um prazer ter vocês aqui com a gente. Queria apresentar a vocês Henrique Dantas, é o diretor do Dorivano Saravá, um preto que virou mar. Fábio Rodrigues Filho, diretor do Tudo que é Apertado Rasga. E Alan Maia, diretor de Capécia. Então, meninos, eu queria agradecer a presença de vocês e iniciar o debate do 16º Panorama Museu de Cinema. A gente está vivendo um momento bem difícil atualmente e é bom ver que a gente tem se adaptado para continuar produzindo cultura e fazendo arte no país. Eu queria lembrar que o Panorama tem apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural via Lei Aldir Blanc, que é direcionada para a Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo do Governo Federal. Eu queria que vocês começassem se apresentando, cada um, e falando um pouquinho de cada filme, começando por Fábio. Massa demais, obrigado. Eu queria agradecer, a seleção do filme. Feliz de estar aqui entre pessoas que eu conheci em diferentes contextos, em tempos, o Alan, o Henrique e com certeza a Camila também, assim, né? Então queria agradecer. Eu sou Fábio, esse filme, né, o Tudo que é Apertado Rasga, foi meu trabalho de conclusão de curso na UFRB, né, onde eu conheci parte de vocês. Ali, naquele contexto, em 2018, né, a gente tinha feito uma mostra dentro de um cineclube chamado Cineclube Mário Guzmán, uma mostra sobre o ator e atriz negra. O desdobramento dessa mostra foi uma pesquisa assim, que eu continuei a fazer, virou TCC e foi remontar, melhor dizendo, né, parte de alguns filmes que, me interessavam em termos de pensar justamente a presença do ator e da atriz negra e também, certamente, assim, como que, de alguma forma, o cinema brasileiro, né, historicamente, tem, construído ausências mesmo, né, poderíamos dizer assim. Então, um pouco o filme foi isso, é um filme de montagem, um filme com imagem de arquivo, feito naquele contexto ali, né, um filme que finalizei em 2019, então tem um arco temporal, assim, né, tanto da pesquisa, né, que não começou em 2018, começou antes, mas tem talvez esse espaço entre, né, entre terminar o filme, 2019, e agora estar conversando no Festival da Bahia, o Panorama, né, curioso, acho que espero que a gente tenha uma boa conversa. Eu digo desse hiato, né, entre finalizar e agora poder conversar nesse espaço, porque acho que outras coisas, outras percepções minhas em relação ao filme também aparecem. Então, desculpe me alongar, mas é basicamente isso, uma apresentação rapidinha do filme, assim, também. Bom, prazer estar aqui com vocês. Alan, eu queria que você fosse o próximo. Certo. Eu sou Alan Maia, sou diretor e roteirista de Capécia, que é um filme que a gente traz a questão de discutir um pouco dessa alienação do que a gente consegue, o que chega para a gente como um padrão e como esse padrão interfere em nossa vida. A gente gravou esse filme em 2017 e a gente ficou nesse processo de finalização. Então, é a primeira vez que a gente vai exibir ele, é o primeiro festival que passa e a gente está muito ansioso para saber como vai chegar esse filme. Então, eu queria muito agradecer ao Panorama por mais uma vez a gente estar aqui. A Travessia está fazendo parte desse projeto e é isso. Henrique? Agradecer também estar entre esses dois filmes. Eu vi o Capécia, tanto o Capécia quanto o filme de Fábio, né? Tudo que aperta, rasga, bacana demais. Achei o filme de Fábio um filme que tem uma montagem muito interessante, assim, uma relação de montagem com significado, sabe? Com trechos assim. Aí quando você falou dessa história do cineclube, né, de vir a partir de um monte de filmes exibidos, eu entendi que foi uma consequência natural desse trabalho, né, de ver aquelas coisas e se deparar com isso.
que é um pouco o que a gente vê com a alma do osso, né, com do olho, quer dizer, que é um pouco que a gente vê com Negação do Brasil, né? É um pouco que a gente precisa trabalhar, eu acho, no cinema, e eu acho que nossos filmes dialogam nesse sentido de questionar, de alguma maneira, esse embranquecimento que todos nós sofremos em nossas casas, né, em nossos lares, em nossos filmes, em nossas educações, nossos processos de educação, que são sempre muito embranquecedores, né? O Jesus que é apresentado para a gente é branco, né? O Caíme é branco, o Machado de Assis é branco, a Iemanjá é branca, e a gente depois tem que ter um trabalho da Zorra de entender que tudo isso é um processo onde a gente é consequência. Eu estou fazendo uma série de TV chamada Seculares, e eu tive uma decisão que tem a ver muito com o que vocês trabalharam, de filmar 80% das pessoas serem sertanejas, negras e índias, sabe? E caboclas. Eu reservei uma cota de 20% para as pessoas de classe média, alta, vamos dizer assim, embranquecida, sabe? Pela vida, até mesmo sertanejos que são ricos, assim. Que eu queria ouvir essas outras pessoas, eu queria ouvir um cara que foi cati, imagina, eu conheci um cara que foi escravo, eu conheci uma índia que foi expulsa de sua casa quando era criança à base de tiro em Porto Seguro. Então, assim, é um processo que faz todos nós somos feitos de alguma maneira disso, né? Eu costumo dizer que nós somos fugitivos, né, de nossa própria terra. A gente até hoje está buscando nossa origem, nossa turma de novo, né, nossa tribo, nossa história. E eu estava falando dessa história de Seculares porque uma pessoa chamada Dona Antonieta, que é uma pessoa absolutamente maravilhosa, uma das mulheres mais incríveis que eu já conheci na minha vida, que me deu uma entrevista de quase 2 horas de duração. Ela era do Jaré, ela virou católica e ela é hoje da Assembleia de Deus. E a leitura dela, e ela é um claro exemplo do que nós sofremos de uma certa maneira, do embranquecimento de nossas crenças, né? Então ela falava de Nossa Senhora Aparecida maravilhosa, assim, feliz da vida, como falava também das entidades antes felizes, mas aí depois não, mas agora não existe nada disso na minha vida agora, não existe idolatria. E aí eu tentava trazer ela, mas é isso, não é uma coisa, não é uma pessoa que a gente estabelece uma discussão política no sentido de, mas você não, é uma entidade, uma pessoa de 100 anos de idade é uma entidade. E eu agradeço de estar nessa história, porque me interessa muito tudo isso, né? Me interessa muito o cinema que eu estou fazendo, tem muito a ver com o filme, o meu filme e os 2 outros filmes que vocês apresentaram. Estou desenvolvendo roteiros dentro do núcleo criativo da minha produtora, que são roteiros que estão sendo cada vez mais enegrecidos por posturas, por convites. A gente convidou Tiganá, por exemplo, para escrever um dos projetos junto com Paulo Fernandes, que é um grande amigo meu, um puta roteirista, e que está escrevendo sobre a formação do Ilhéaê, uma ficção, que o nome vai se chamar Poder Negro. Então, assim, o convite a Tiganá tem a ver com isso, sabe? De falar de nós com nós, né? Assim, e para a gente está sendo uma coisa muito bacana. Acho que ele veio agregar muita coisa. A gente está trazendo reflexões muito importantes dentro desses lugares que às vezes a gente vai, não só ao negro, mas à mulher também, a todos esses lugares, né? Ou seja, não tem mais por que a gente escrever cena de estupro, sabe? Eu acho. Não tem por que mais um homem chegar e assim, eu não, é isso, eu me coloco na minha significância enquanto homem para questionar uma mulher escrevendo isso, mas na minha conversa criativa com ela, eu vou tentar dissuadir dela isso, porque eu acho que a gente tem que ter cuidado com o que é denúncia e o que é fetiche. Até no racismo mesmo, quando se faz, eu vejo algumas tentativas de denúncia de racismo em alguns filmes, alguns filmes que eu já vi, pernambucanos, inclusive, que tentam trazer um lugar. Quando eu vejo, não é denúncia aquilo, sabe? Assim, eu vejo uma repetição, sabe, de lugar, assim. E eu
eu acho que a gente precisa estar atento a isso. Acho que o cinema baiano precisa estar atento a isso, de uma forma geral, né? Para além do cinema preto baiano, para além do cinema negríndio, pardo, o que seja, a gente discutir aqui essa história, mas assim, a gente precisa ver também no cinema de quem não é, porque o cinema ele vem de uma origem burguesa, né? Ele vem de pessoas que tinham, de certa forma, a câmera era uma coisa muito poderosa, muita grana em volta daquilo. Era quase uma pedra preciosa que, para você chegar perto, sabe, assim, você tinha que ter uma função para conseguir chegar perto daquele núcleo da câmera. Hoje não. Hoje a gente viu 3 filmes aqui que foram feitos com câmeras acessíveis, de que a gente pode pedir emprestado a um, a gente pode arrumar com o outro, e isso não deixa de ser um empecilho para a gente. Então, assim, a gente está, de certa forma, tirando um pouco desse lugar de só quem pode fazer cinema é quem pode estudar em tal lugar, ou quem pode o pai comprar uma câmera, sabe? Eu acho que isso tem a ver também com trazer para a base. Assim. Acho que eu já falei muito. Prazer estar com vocês, Fábio. Muito adorei seu filme, parabéns mesmo. Achei a montagem maravilhosa. Assim, Alan, adorei também seu filme. Achei interessante demais aquela primeira, que eu vi 2 vezes seu filme, né? Porque primeiro eu achei que faltou elementos para mim. Talvez eu estava distraído, né? Essa história de computador é uma zorra, porque às vezes você está vendo e toca o telefone, aí você para e fica aquela coisa. Não é um cinema, você tem que desligar tudo. Mas aí eu vi de novo e vi como aquela primeira cena do cartaz ali, né? Tem a ver com todo o desdobramento do filme, como aquela imagem é uma imagem chave do filme que na primeira vez eu não tinha visto e me atrapalhou. Obrigado por ter me colocado nesses filmes assim bacanas e potentes, Panorama. Eu sou suspeita para falar porque eu também, assim, a gente não está fazendo formato de sessão, né, de sala de cinema, mas como opção curatorial a gente decidiu manter esse formato para os debates. Eu acho, assim, eu sou suspeita para falar, mas eu amo muito a combinação desses 3 filmes juntos, assim. Eu acho que eles dialogam bastante. Eu até queria, assim, Henrique, você introduziu algumas das coisas que eu queria perguntar para vocês. Eu acho que, de uma forma geral, todos os filmes falam, assim, sobre esse embranquecimento, esse sequestro, assim, de uma identidade, né? Mas o que me chama muita atenção também, acho que logo como você falou, é a escolha da forma, né, de dialogar, de construir essas narrativas, assim. Acho que os 3 filmes, eles dialogam de uma forma muito indo através de um sensível, assim, né? Do que pode ser chamado de alguma forma de experimental, né? Ainda que seja um termo que tem sido, assim, existe debate ainda sobre esse uso, né, do experimental. Mas, assim, que eu chamo de uma forma do sensível, né, de uma narrativa construída através da sensibilidade. E eu queria que vocês falassem um pouco dessa escolha de construir esse discurso, né, sobre esse sequestro e esse acidental, esse envelhecimento, através dessa abordagem. Porque acho que é uma excelente forma, assim, também. Acho que é uma forma de se comprometer politicamente também com o cinema atual. E queria que vocês comentassem. Eu vou convidar vocês a falar. Assim, posso começar por Alan, mas eu convido vocês também a irem dialogando enquanto vocês conversam, assim, num tom de conversa mesmo. Certo. A questão de como a intenção era porque assim, a gente tem uma linguagem de trazer temas atuais para uma construção de uma ficção que beira comercial, né? A gente sempre tem essa ideia dentro da travessia. E quando a gente chegou com essa proposta, que é algo que a gente tem convivido muito atualmente, e a rede social é isso, né? É aquele campo, é aquela sociedade onde a todo tempo a gente está sendo caçado por não fazer parte do que consideram belo. Então a gente buscou fazer algo que fosse traçando uma ficção em uma sociedade distópica e que ao mesmo tempo fosse algo que tivesse um suspense, algo que tivesse uma atmosfera que fosse levando o espectador, a espectadora nesse caminho.
tanto que a gente tinha essa questão de guardar o que a gente estava querendo falar sobre a questão das máscaras, sobre a questão de revelar os corpos e tudo mais. Então, acho que a gente foi muito por esse lado de uma ficção de suspense mesmo, de... Eu vejo que dialoga completamente com o gênero assim do suspense e com outros filmes também que têm sido produzidos atualmente. Mas acho que ele se difere também por ter poucas falas, por apostar também nos signos, né, no simbolismo, assim. Como que você enxerga isso, assim? Como diferenciar nesse sentido desses filmes de suspense? Uma das questões é porque a gente pensou assim, um filme sem fala, ele chegaria mais rápido para todos, para todas. Tipo, ele pode passar em qualquer lugar, o que a gente quer mostrar tá ali na imagem, tá na questão do imagética. Então a gente, no início, tinha 2 falas, e a gente optou por não deixar fala nenhuma, por seguir todo nessa... sentir a personagem, sentir o que está acontecendo em signos, como você falou. Então, foi essa questão mesmo de trabalhar com a imagem, de trabalhar com aquela atuação, com aquela personagem ofegante, com aquela busca e medo de algo. Então, foi toda essa questão assim que a gente achou no momento que uma fala quebraria esse embalo de emoção. Você, cara. Posso emendar? Eu vou então emendar, porque nesse sentido, o tudo que é apertado, e eu acho que também o derivando, assim, né, em alguma medida, é o oposto, assim, né, porque a fala, ela não só são muitas falas, mas tem uma densidade, uma vontade, da fala e da escuta, assim, né, mas tudo isso para mim era uma questão, sobretudo foi assim, porque, veja, eu comecei essa coisa que você fala, né, Camila, da forma sensível, assim, de um certo, né, flerte com experimental, assim, né, logo quando eu comecei na pesquisa, eu de fato, assim, todas as imagens que eu encontrava, me parecia que todas elas eram chamativas, importantes, mas o grande dilema era como, de fato, assim, a minha ideia era menos fazer um filme do que, de fato, um estudo, assim, né? Então, eu via e revia muitas vezes essas imagens. Comecei a escrever, assim, transcrever parte das falas, comecei a transcrever, depois comecei a, de fato, tentar um pouco montar na mão, por texto, um roteiro possível. Eu avancei assim nessa espécie de texto, era um monte de papeizinhos, estão até ali eles. Todas as imagens que eu encontrava virava um papelzinho, né? Eu separei por cores e fui montando um roteiro a partir daí, assim, né? Mas quando eu fui para a ilha de edição, efetivamente, quando eu coloquei na linha do tempo lá do programa, né, da montagem do Premiere, finalmente não dava certo, assim, né? Tipo, não rolava. Aquilo que no texto funcionava muito bem, propriamente na relação imagem com imagem, dava muito errado, assim, né? E aí foi quando eu precisei rever parte dessas imagens e comecei, de fato, a montar ali. É um filme de montagem, né, Fábio? Mas eu acho que eu não... Eu um pouco... eu não tinha me atentado a isso no processo, sabe? O que significa, inclusive... e essa ideia de um filme de montagem, que é muito radical, no sentido de que, assim, de fato a montagem, e aí a montagem é tentativa, é exportar, assim. Então, esse filme é incontável o número de cortes que teve, porque, de fato, assim, era uma coisa de exportar, projetar, vê-lo fora, assim, né, uma mínima distância para conseguir estranhar um pouco, depois voltar para a ilha de edição. Então, foi um processo muito louco, muito vertiginoso, muito intenso, e que eu devo muito à cachoeira. Primeiro porque, assim, tudo tem a ver com cachoeira, né? O próprio Mário Guzmão, aquela cidade. Eu montei toda na ilha de edição da UFRB. E tinha uma coisa que eu devo à cachoeira, que é também, assim, eu só pensava nisso. A minha vida era essa montagem naquele tempo. Eu passei, sei lá, uns 4 meses, 3 meses, assim, de fato, montando. Logo quando eu voltei de Belo Horizonte, fiz uma viagem de ônibus, voltei. Aí eu voltei com uma ideia de ritmo, assim, uma ideia mesmo, assim, né, de ritmo por causa da estrada. Ficar muito tempo na estrada me ajudou a pensar nessas imagens,
e voltei com um título, porque esse nome, Tudo que é Apertado Rasga, foi minha mãe que deu, assim, né? Ela deu indiretamente, ela falou num outro contexto, eu peguei e falei assim, é isso mesmo, peguei... Aí, quando eu voltei com uma ideia de ritmo e com um título, aí eu acho que eu destravei alguma coisa nisso que o Henrique aponta, assim, que é, de fato, um filme de montagem, mas, assim, eu destravei porque, bom, eu posso estar muito doido com isso, mas a montagem, propriamente, né, o ato de montar, ele é muito sedutor. Ele é muito sedutor porque você pode fazer muitas coisas ali, pode brincar com muitas coisas, pode alterar muitas coisas, né? Balancear, ou seja, você pode fazer muitas coisas ali. É o poder final, né? É um poder final e é um E o seu poder... filme fala um pouco disso também, né? Da sala da sala final, assim, né? Dali onde vem esse corte. Pois é, e aí é a vida que está em jogo ali, né? Vida que não é só a sua, é a vida de muitas pessoas, né? Vida da coisa, da obra. Então, isso, para mim, foi sempre muito dilema e continua sendo assim nos meus trabalhos, a pesquisa continua, que é balancear. Balancear e, assim, escutar muito para nem falar, né, botar uma fala naquilo que não se fala, né, naquilo que os atores não estão falando, ou seja, nem, bom, sobrefalar, né, colocar a mais, e nem eu, Fábio, enquanto montador, exercer um certo, entre muitas aspas, poder, porque, de fato, tem alguma coisa que é equilibrar a modéstia, a exigência, porque a montagem é sempre muito exigente, e desse filme foi muito exigente, e uma outra coisa que é também uma certa, sabe, desagregar-se de si. Durante a montagem do tudo, não tinha Fábio. Quando as pessoas falassem Fábio, sabe, eu não atendia, porque simplesmente eu estava completamente entregue. Tanto é que algumas pessoas sempre me perguntam da minha voz, da narração. E eu acho curioso, porque a voz não narra necessariamente. Ela intervém porque, de fato, eu tenho uma responsabilidade na montagem, sim, eu assumo ela, mas eu tento também, de alguma forma, não colocar o Fábio, por sobre, sabe? Porque, de fato, nessa ideia da exigência, a escuta foi uma tentativa radical. Tentativa, porque a escuta não é um processo, né? Se aprende a escutar, de fato, esforçando-se para escutar. Mas foi muito exigente. E aí, só para tentar, finalizar, ver se consigo, pelo menos, apontar uma resposta, tem a ver com isso. A forma dele se deu muito por esse processo muito longo de ver muito essas imagens, rever, montá-las, esquecer o que eu tinha escrito, montá-las ali em ato, pensar suas reações, atentar-se às reações, às aproximações, às vizinhanças. E tem a ver com uma outra coisa, que é quando veio o título, quando veio uma sugestão de ritmo, aí eu acho que veio uma coisa para o filme que é uma espécie de pedagogia do filme, sabe? Divisão de partes. Bom, aí podemos conversar se ela é eficaz, mas assim, divisão de partes, então tem falsamente, mas tem uma divisão ali, o aperto, o rasgo, uma espécie de, né, síntese depois disso, síntese aberta, certamente, mas eu acho que daí veio uma espécie de forma mais pedagógica, ou especialmente de formato mais pedagógico, porque eu acho que naquele momento eu entendi o que era... Bom, eu entendi minimamente, mas o que era aquele momento, aquele exercício com tudo que é apertado, que era muita coisa, essa da vontade de tudo, mas era assim, era um pouco compartilhar aquelas imagens que por muito tempo eu fiquei vendo, eu fiquei sozinho com elas, sabe? E ao mesmo tempo elas todas disponíveis, né? Não há nenhuma imagem ali que não esteja, pelo menos das entrevistas, disponível no YouTube, por exemplo. Então, essa coisa de colocar no mundo de novo, sabe? Devolver de alguma forma, eu acho que a ideia de uma certa pedagogia na estrutura dele, sabe? Veio um pouco também por isso. E eu acho que o título, eu devo muito a esse título, porque esse título me deu, de fato, assim, régua e compasso. Ele me deu, sabe? Ele deu ao filme, ele batizou efetivamente, assim. Eu acho que só consegui mesmo seguir quando veio o nome, esse nome improvável
que eu relutei, mas que foi, assim, nomeou mesmo, sabe? Que foi tudo que apertado rasga, assim. Eu acho Desculpe, eu que fiz uma confusão, mas não, era um não, pouco só, isso. eu acho que tem uma coisa muito bacana no teu filme, é que você pegou pessoas que são muito caras a essa necessidade que a gente tem de gritar, né? Se você pegar aquele momento que você traz de Câncer, por exemplo, para mim é um dos filmes mais revolucionários que eu já vi na minha vida e insisto em dizer que realmente ali é um suprassumo do que é cinema, na minha opinião, porque Glauber ele tem uma história, dizem, né, tem algumas pessoas que falam que o Barravento já é o início do cinema negro que fazemos, né? Porque é quando você tira o negro do lugar desse lugar que a gente questiona dos papéis agora, né? Vendo as atrizes falando, né? E ele coloca, não, é uma mãe de santo, a mulher negra, né? Uma mulher que é empoderada, uma mulher que tem um lugar além, não é aquele lugar, não é uma empregada doméstica da casa de fulano. Eu estava lendo uma matéria esses dias falando sobre isso, né? Que como a televisão brasileira trata os personagens negrinhos, pardos e negros, ou seja, essas pessoas elas não têm nunca passado, elas nunca têm família, estrutura familiar, nunca se fala quem é essa pessoa. Ela apenas é um personagem que chega ali para preencher uma lacuna que o diretor tem de ter uma empregada dentro da casa dele para que as pessoas possam estar comendo sem estar trabalhando, né? Assim, de certa forma é quase isso, né? É um É, objeto, um acessório, um simulacro. exatamente, porque você nunca tem história dela, né? Nunca tem um histórico dela, nunca tem. Eu acho que a gente tem muito cuidado. A gente que faz documentário também tem que ter muito cuidado de que maneira a gente trata as nossas personagens, né? A gente precisa sempre estar preocupado com essa dignidade que a gente dá para essa personagem, sabe? Ainda mais quando são personagens negras, quando são pessoas que porque é isso, cara. Tem um sofrimento, a gente precisa, de certa forma, tocar nisso, mas eu acho que tem uma beleza e a gente precisa focar na beleza, sabe? Assim, eu não aguento mais ver, sabe, construção de personagem de documentário, onde a pessoa pega um personagem aqui e quando você vê, acabou o filme, o cara está aqui. Como que eu vou fazer um gráfico desse com a pessoa, velho? Isso porque eu não faço ao contrário, né? E aí você vem para a ficção também, né? A questão da ficção. A ficção também tem isso, sabe? Eu acho que a gente precisa, quando estiver escrevendo nossos roteiros, de uma maneira geral, eu falo de todo o cinema, a gente precisa entender que num assalto a ônibus você não pode colocar dois atores negros para fazer o assalto. Não tem como isso mais acontecer, sabe? Isso é o que eu falo do fetiche, né? É o que eu falo, pô, por quê? Por que não botou um ruivo, sabe? E um japonês? Com todo respeito ao japonês, todo respeito ao ruivo, não estou falando disso, eu estou falando desse lugar que você fica tentando dizer, ah, não, porque a cena que eu criei, não, então descrie, então recrie, então faça diferente, sabe? Assim, a gente precisa realmente chegar, e é por isso que eu acho que o cinema que a gente faz o cinema baiano, eu não digo na forma geral, porque eu acho que você faz parte de um movimento, vocês da UFRB, e quem estuda cinema na universidade, que é um movimento que eu acho muito do caramba mesmo, porque vocês têm condição de fazer turmas, né, de discutir coisas em grupo, né, isso é uma coisa muito interessante. O nosso cinema foi feito a partir de 3 histórias da Bahia, e cada um foi para um canto, de certa forma, eu nunca convivi. Fiz Belas Artes, né, na Universidade de Artes Plásticas, eu estudei, fiz mestrado, virei professor, mas eu abdiquei para ficar no cinema. Mas eu não tive essa questão do cinema enquanto universidade, que eu acho que isso é muito bacana, porque forma células, e eu acho que a gente falta hoje no cinema baiano essa possibilidade de conectar células, sabe? Assim, de que maneira as células que estão saindo da UFRB vão dialogar com as células que estão saindo da Universidade de Conquista, que vão dialogar com as células que saíram já daqui de Salvador, tanto das pessoas que já fazem cinema, ou das células que estão bombando na periferia, sabe? Ou na região metropolitana, que eu vou para Camaçari, Lauro de Freitas, vou para vários lugares desses. Então, ou seja, de que maneira a gente consegue conectar para poder chegar e para poder estar falando com essas pessoas e falando isso, mostrando antes, por exemplo, eu tive muita preocupação com o Dorival Saravá,
porque eu tive a pretensão de fazer um filme que era um ebó audiovisual, e eu sempre dizia isso, e todas as minhas ideias que foram ali colocadas, eu fui para a Mãe de Santo, que eu chamo de minha Mãe de Santo, eu não sou filho da casa, mas eu sou um cara que convive muito na casa, né? Ela me chama de filho da casa, mas não fiz cabeça, não tenho isso, essa relação. Mas assim, tudo eu levava para ela para falar: minha mãe, minha cara, isso aqui é um desrespeito, isso aqui tem alguma coisa que pode não estar bacana, sabe? Assim, por quê? Porque quando você mexe no simbólico, você tem que ter cuidado, de uma certa forma, né? É um sagrado, é uma maneira que, assim, você tratar de uma maneira que você acha que é, por exemplo, plástica. Eu fiz um filme, por exemplo, A Noite Escura da Alma, que é um filme onde eu trago estética para tortura, sabe? Assim, isso foi um debate em Tiradentes, isso foi um debate que Carlos Alberto Matos trouxe, e a minha pretensão, na verdade, é levar estética para tudo que eu faço. Então assim, enquanto resposta. E o Dorival do Saravá foi um pouco disso. Agora, eu fiquei preocupado. Eu falei, pô, até que ponto isso aqui é importante, né? Porque eu acho que também filmes são militâncias, né? Então, quando eu começo, por exemplo, um filme com um tambor de Exu, sacou? Com 3 cabaças ali, uma vermelha, uma branca e uma preta, sendo levada pelo mar e se alternando e blá, 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 blá. E aquele primeiro áudio dele, que foi um áudio que eu descobri em rádio, na verdade, foi uma matéria mais rica que eu consegui, porque eu acho que ele fala coisas que ele não falou em nenhum áudio na televisão, apesar também de eu não ter acesso ao material de arquivo de televisão, porque é R$ 7.500 um minuto de imagem, eu não tenho acesso, não tenho grana, não tinha como fazer isso, entendeu? Assim, agora uma coisa é certa, assim, o filme que o Dorival Saravá, para mim, é um filme super importante porque reafirma algo no que eu quero fazer de cinema, que é muito importante para mim, né? Que é o óculos que eu estou querendo ver o mundo agora, sabe? Então, quando eu vejo, estava pensando, vendo o seu filme hoje, que eu vi mais cedo, o quanto de alma do olho tem de máscaras de Fanon, sabe? De pele negra, máscara branca, de quanto tem desses gritos, né? Quanto aquela fala de Otelo ali tem desse grito, sabe? Na verdade, por isso que eu acho que seu filme tem muito a ver com grito, naquela cena, num determinado momento que você vê o rasgo, né? Que são as vozes gritando, aquela música que é cantada e aquele momento que é um momento talvez mais alto assim do filme, né? Se você for olhar num gráfico, aquilo é um grito que a gente está querendo dar, né? Que Alma no Osso não foi suficiente, foi importante, mas não foi suficiente, né? Que Grande Otelo foi super importante, mas não... ou seja, que Negação do Brasil foi super importante, mas não... porque não é suficiente nunca, né? Porque nunca é suficiente, na verdade. E isso é muito. Eu queria até saber de você, Fábio, como é que você conseguiu a autorização daquelas imagens? Que eu vi tanta imagem, eu falei, rapaz, esse cara aí ele deve ser brother do cara da Globo, viu? Eu vou emendar, tá, Camila? Então, para fazer essa. Bom, Pode vir. eu vou eu não vou responder agora, não. Vou só fazer um comentário assim, porque eu acho curioso assim, né, quando o Henrique, né, pergunta, e acho que tem muito a ver com Capécia, né? Por que essa insistência, né? Assim, tá, se vai ser os 2 ladrões na cena, vão ser 2 rapazes negros, né? Ou se vai ser o cartaz da beleza, vai ser as pessoas brancas. Eu acho, bom, isso talvez tenha alguma coisa interessante assim, né? Que por que essa neura mesmo, assim, a insistência numa repetição, assim, né? E aí eu não fico nem assim, não é nem a questão assim, por qual caminho substituir, né? Mas por que essa insistência, né? Aí poderiam dizer, não, mas por causa de um certo espelho, né? Um certo espelhamento de uma certa realidade, né? Que na verdade quase sempre um certo reforço de um ponto de vista, de uma perspectiva também, assim, né? Mas aí eu fico pensando, assim, né? Porque, por exemplo, Tudo que é Apertado lança a mão de muita repetição, assim, né? E um dos meus grandes questões com a repetição era um pouco como que a repetição ela consegue interromper, como na repetição a gente consegue, enfim, produzir diferença, produzir interrupção. E não sei, assim, né? Quando eu fico lembrando, por exemplo, né, do filme do Dorival de Saravá, assim, voltando também o próprio Caymmi, assim, se a gente for pensar as canções dele, né, marcada por muita repetição, assim, né? E como ali a repetição ela tem uma força não só poética, mas força evocativa, mas para além disso,
tem força sensível, no sentido de que é o próprio mar que parece materializar, por vezes, numa certa ondulação, um certo retorno da coisa, né? Então, eu acho que é preciso que a gente pense também assim, criticamente a repetição, e repetições complexas mesmo, assim, de modo a interromper, a etc., sabe, a destravar mesmo, desatar alguns de nós. E quanto aos direitos, sabe, Henrique, não há de nenhuma imagem ali, direitos autorais. Mas de nenhuma. E é uma coisa assim, não acho exemplar, não acho modelar, não há porque eu também não tinha dinheiro, não há porque era um filme no âmbito de um TCC, era um estudo, TCC num curso ali da UFRB, então, assim, a urgência que eu tinha de fazê-lo, e não de fazer um filme, mas de fazer um estudo, ela também diz respeito que eu poderia abdicar de um certo operar muito nas lógicas, sabe? Que eu sei que são importantes também. Mas não havia financiamento, era um filme ali no âmbito do TCC, e eu acho que tem alguma coisa que tem a ver com tudo isso, que era também um exercício de liberdade, inspirado nos atores e nas atrizes, sabe? Era poder, de alguma forma, com muita responsabilidade, com muita exigência, e responsabilidade, me parece, com os próprios filmes que eu retomo por algum momento, não estou tomando para mim, né? Eu nem sequer assino a direção do filme, embora certamente o faça, mas digo para provocar isso, assim, que não é um filme meu, assim, não retomo imagem para tomar posse delas, sabe? Não, e tem uma coisa legal, que é uma fronteira que você traz também, de que nem todos os filmes ele tem o mesmo caminho, né? A gente não precisa vender os filmes todos. Assim, no caso do meu filme, eu estava pensando aqui, o Dorival do Saravá só vai ser livre daqui a 7 anos pelo FSA. Quando você faz um filme financiado pelo Fundo de Cultura, você fica atrelado, na verdade, a tudo que se faz com eles. Isso, é um aprisionamento, né? É um caminho de cinema que eu, por exemplo, eu tenho pensado muito. Aí vamos falar de uma coisa interessante, que eu acho que o Alan ele traz muito no filme dele, né? Que é uma maneira de filmar barato, né? E você pensar coisas que sejam realizáveis a partir de um ator, de uma direção, de uma ideia, sabe, de algo assim. E isso, para mim, eu tenho muito questionado com o Pedrinho, que é meu sócio e parceiro da marca, que é um diretor de fotografia, com o Marcelo. Eu tenho conversado muito com ele sobre a necessidade de se fazer esse cinema mais leve, esse cinema porque a gente vai passar um tempo de aperto, né? A grana que teve um período que foi bacana pra caramba, porque profissionalizou muita gente, permitiu muita gente de fazer um monte de coisa, ela vai sumir, ela está sumindo. Então a gente vai começar a fazer filmes e assim, de como vai fazer? A gente vai parar de fazer cinema porque não tem dinheiro, ou a gente vai continuar fazendo cinema porque a gente precisa fazer cinema, porque o cinema precisa ser feito, né? Aí você vai naquelas 3 perguntinhas que a gente faz: para quê, para quem, por que agora? Né? Então, isso. Essas respostas são as respostas da minha vida hoje. Então, eu fico pensando de que maneira fazer um cinema com 2 atores e fazer um longa ali a partir de uma provocação tal, assim, e que eu acho que, de repente, parceirar, né? É transformar em sociedade o filme, para que não vire uma coisa da minha produtora, ou seja, a marca é dona do filme e pagou cachê para todo mundo, e aquelas pessoas serviram aquele lugar, e aquele lugar pertence à marca. Não, é uma outra proposta de divisão de coisas, como você fez um filme agora, onde você, de certa forma, você não tem atores, né, atuando, mas você pegando um grande, como eu disse, um filme de montagem muito bem feito, mas você opera nesse lugar, né, do filme para o YouTube, e ver se o YouTube não tirar, tá lindo, sacou? Você vai na fronteira do possível. E que é um filme que ele meio que faz um movimento do contrário, assim, né? Se sequestraram, se usaram, que a gente sequestra essas imagens agora também, usa essas imagens também para criar novos significados também. Assim. É um filme que o próprio não direito das imagens também eu acho que é uma provocação, assim, por si só também, sabe? E é um movimento de fazer isso dentro do contexto que Fábio estava inserido também, né? Dentro da universidade e tal, que é de também produzir
o conhecimento também, assim, né? E uma De pergunta, Camila, gerar um novo. uma pergunta de quem hoje, quem são os donos das imagens de arquivo, né? Dos atores negros, das atrizes negras e das personagens negras no Brasil. Isso, né? Principalmente as imagens que estão presentes no filme do Fábio, tem muita imagem, por exemplo, de televisão, muita imagem de grandes produtores, etc. É um movimento de, acho que é de, de libertação do uso, assim, mais do que um roubo de direito de imagem, né? Como que você vê isso, Fábio? Sabe, eu vou talvez responder bem rapidinho, porque eu adoro... Bom, por exemplo, assim, o que você falou, Camila, é ótimo, assim, é ótimo... Bom, é ótimo que alguém, né, de fora fale isso, assim, porque, de alguma forma, né, uma coisa é eu defender isso, outra coisa é alguém que assiste, né, falar sobre isso, assim. Então, para mim, é muito, muito massa escutar. Então, quanto a isso, eu não comentaria, assim. Mas eu acho que tem uma coisa que é assim, sabe? Quando, escutando o Henrique, falando essa coisa de os personagens, né, que tem, de alguma forma, que não tem, na verdade, não tem história, não tem família, não tem nada, né? Não tem espessura, não tem sequer tempo de aparição. Eu estava lendo uma entrevista recente da dona Ruth de Souza, e ela falava assim, quando me dava um personagem desse, primeiro eu tinha de batalhar muito para ter uma personagem, mesmo sendo contratada da Rede Globo por 29 anos, eu precisava ir lá pedir para que eu fosse, né, continuar, tivesse a oportunidade de atuar, mesmo sendo contratada. Ela falando. E ela falava assim, né, quando vinha uma personagem assim, né, que não tinha, bom, espessura, né, não tinha família, não tinha nada disso, ela falava assim, eu passava muito tempo pensando, de fato, assim, criando uma espécie de história para essa personagem. Ora, mais uma vez, eu não acho que isso é modelar, eu não acho que isso sequer é exemplar, eu não acho que isso redime a história imensa de violência que está contida nesse fato, que não é um fato isolado. Mas o que eu acho que isso diz que é assim, há uma dignidade ali inserida, mesmo onde, aparentemente, na imagem, só aparece haver submissão e ausência, sabe? Então, assim, tem alguma coisa do filme, do Tudo que é Apertado, da lida com o arquivo, que é a imagem, certamente, que é o arquivo, com certeza, mas que é alguma coisa que o arquivo ele documenta sem nem ele mesmo saber. Porque não há como documentar isso que é da ordem da dignidade, sabe? Isso que é da ordem de uma pessoa sobreviver e criar estratégias de sobrevivência, de fuga, se quisermos. Porque isso eu só acho que, assim, no filme, em termos de montagem, era possível acessar com o auxílio das imagens, mas eu sabia, ou pelo menos assim, agora me parece vir com mais nitidez, que as imagens também elas não conseguem documentar isso que é da ordem, sabe, da matéria vertente, assim. É muito outro, é muito submerso. Não é só a fala que se fala, mas está na entrelinha, está no olhar. Bom, e Reforçando isso que você está falando, tanto que você pega o depoimento de uma das personagens da atriz que você trabalha, onde ela fala que não vai fazer mais, não aceitaria mais o trabalho de fazer um empregado doméstico, e depois ela fala que se tiver uma história, um protagonista, ela assina. Naquele momento, quando você coloca isso, você não coloca isso como uma exposição de uma contradição, pelo contrário, você vai ao lado dela. É isso, essa camada de a palavra sororidade é feminina, né? Mas assim, é de mulher, mas é quase isso, sabe? É quase você chegar naquele lugar onde você vira o cúmplice dela, no que compreendendo o lugar dela, a dificuldade. Só para você ter uma ideia, quando eu fui fazer a bicicleta do vovô aqui, o primeiro curta, ele é um filme que Edgar Navarro, eu queria que ele fosse o ator. Então, Edgar Navarro é um cara branco, então ele teria que ter uma família branca. Então, o filme é um filme que parece que foi rodado na Noruega, inclusive, porque Edgar é branco, o menino é ruivo, e assim, e um filme que é daqui, que é nas minhas memórias. Quando eu fui fazer a série, eu disse que não podia manter aquilo, não podia ser uma coisa de um teste de elenco apenas e selecionar o melhor ator, né? Assim, não podia ser o melhor ator na parada, teria que ter outras escolhas. E aí eu falei, ó, um dos donos da fazenda vai ter que ser negro, ou o ator, ou a atriz, e o ator mirim também vai ter que ser negro. E
isso, no primeiro momento, era a minha primeira ficção maior, robusta, né, que é uma série de 3 episódios, de 13 minutos, virou um certo insegurança na minha equipe. Por quê? Porque, por exemplo, a atriz, que é Noélia Montanha, que é uma dançarina maravilhosa, minha amiga, a gente vai, inclusive, fazer um outro trabalho agora junto. Noélia é dançarina. Assim, eu não consegui achar atrizes de mais de 65 anos, 70 aqui na Bahia, naquele momento, que fossem atrizes mesmo, sabe como elas são? No seu filme são atrizes, né? Ruth de Souza, ela é atriz de teatro. Tem várias pessoas que eu acho que isso vai acabar, porque eu acho que a gente está mudando, de certa forma, mesmo que invisivelmente, a gente está mudando um pouco esse mundo. Mas, assim, essas pessoas, elas deixam de ser atrizes aqui na Bahia e passaram a ser, será, costureiras, sabe? Passaram a ser chefe de um restaurante, sabe assim, uma coisa que tirasse a onda do papel dela de atriz, porque ela não teve um prosseguimento de carreira, que toca no que você está falando, né? Toca no seu filme pra caramba também, né? Eu acho que agora em Cachoeira, por exemplo, quando começam vocês a trazerem esse corpo de atrizes negras em uma idade mais avançada, tem a ver com isso, sabe? Tem a ver com esse reconhecimento dessas pessoas que são atrizes e que estão fora, porque a gente, quando vai fazer nossa historinha, a gente bota a famíliazinha da nossa historinha, é sempre uma família de cabelo liso, né? E isso é uma coisa muito clara. Você não faz uma família de cabelo crespo, né? Você não faz uma família que tem outros tipos de visão, sabe, no mundo. Como eu falo assim, às vezes, quando eu falo para as pessoas, galera, se eu for escrever, por exemplo, eu estou fazendo um roteiro sobre Janis Joplin aqui na Bahia, né? Uma ficção histórica, né? Anos 70 e tal, no núcleo criativo. Janis Joplin é uma personagem feminina. Eu estou, na verdade, fazendo um roteiro a partir de outros pontos de vista, onde eu, como, na verdade, o ponto de vista masculino de pessoas ali dentro. Por quê? E estou... minha companheira Tarsila escreve, na verdade, não é correteirista nessa, por causa que ela não tem tempo, mas ela acaba me auxiliando muito no roteiro. Então, ela está trazendo um pouco dessa coisa feminina mais forte mesmo, que eu me esforço para chegar, mas é difícil. Então, quando as pessoas vão, por exemplo, escrever sobre, sei lá, um amigo meu, uma vez, que mostrou um roteiro que tinha um estupro de uma mulher, eu falei, vem cá, mas por que esse estupro aqui? Aí ele, não, porque eu estou mostrando que não sei o que. Eu falei, não, rei, você não está mostrando isso. Você está colocando de novo o país que segundo país que mais tem violência contra a mulher no mundo, aí você está pegando uma imagem que é o cotidiano dessa desgraça desse país miserável e você está trazendo na ficção no momento onde você pode estar criando algo diferente, irmão. Não, vamos tentar fazer diferente. Eu acho que não estou criticando com isso todos os estupros que foram escritos no mundo, ou estou, né? Ou estou, agora, nesse momento, a gente em 2021, falar, não, vamos ter cortes diferentes, né? Disso aí. E tem mudado bastante, Henrique, assim, eu tenho, assim, todos nós temos acompanhado, né, bastante esse movimento de mudança, assim, na produção do cinema, esse tipo de pensamento, e acho que, com certeza, Cachoeira é um território que se destaca nesse pensamento da construção de todo o processo do filme, de pensar a necessidade ou não de cenas como a que você citou, de pensar construção da equipe, como você falou. Eu acho que, Alan, acho que você podia falar um pouco disso também, um pouco da travessia, como é esse seu processo, que acho que com certeza seria um exemplo, né, dessa tentativa de mudança também. Eu estava ouvindo ele falar da questão da formação da família, estava pensando que em nossas produções não existe essa dúvida. Toda a construção de família vai ser família negra, com seus blacks maiores possíveis, com seu cabelo do tamanho que for, mas que tenha a sua identidade, que tem a identidade de Cachoeira, porque é isso que a gente aborda nas nossas produções. E essa questão da discussão de como abordar os assuntos nas produções, eu sinto que na construção dos filmes da Travessia, a gente tem necessidade de falar sobre todos os assuntos, só que a gente também criou uma sensibilidade de como falar, porque na maioria das vezes a gente pensa o filme para a população de Cachoeira. Então a gente pensa o filme da forma como vai chegar
para uma pessoa que não tem todos esses conhecimentos que a gente está discutindo aqui agora, entende? Então, a gente aprendeu com isso. A gente aprendeu tanto com a universidade como fazer filme, só que a gente pegou esse aprendizado da universidade e botou no cotidiano de uma cidade que não está pronta para consumir determinados tipos de coisa. Então, a gente consegue fazer essa separação e essa união também, né? Porque são duas coisas que juntas tem mais Só que não força. está pronta, né, para entender, mas também que tem outro tipo de conhecimento e reverbera de outra forma, constrói outros tipos de linguagem. Eu gosto muito como vocês inserem também a cultura daqui para esse cinema. Então também faz esse movimento contrário, né, de também trazer Cachoeira para o Panorama, trazer Cachoeira para o Festival de Cinema, trazer Cachoeira de outras vertentes, né? De que Cachoeira tem aparecido também muito, mas que também tem outra forma de abordar, né? Que vem da presença de vocês, assim, de como vocês constroem. Alan, como que no filme, vocês já chegaram a exibir o filme aqui em Cachoeira? Não, né? Ele não foi exibido ainda. Ainda não, ainda não. A gente só fez a gente exibiu para algumas pessoas, inclusive o Fábio era uma pessoa que a gente queria muito fazer essa exibição para ele, porque a gente sentou com a Amaranta César, e a gente fez uma exibição para ela, para a gente ver como o filme estava chegando para ela e para outras professores, para outras pessoas também de Cachoeira, que como a gente queria ter esse ponto de vista, essa interação com a cidade, a gente queria ver como esse tema chegava para a cidade. Então, umas 3 pessoas falaram assim, você tem que exibir esse filme para Fábio. E a gente estava em uma vontade mesmo. E aí, a gente ainda não conseguiu, porque a gente finalizou ele no final do ano passado, porque a gente o som foi todo na pós, a gente criou o som na pós. Então, ele demorou bastante tempo para ficar pronto, e quando ficou pronto, a gente já estava no meio da pandemia, então não teve como a gente fazer a exibição lá ainda. Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta, sabe, Alan? Queria que você contasse como foi gravar isso, assim, aquela cidade deserta, como é que foi isso? Conta pra gente como que foi fazer essas imagens ali de uma cachoeira noturna e deserta. Rapaz, foi louco, porque a gente começou a gravar 11 horas da noite. E mesmo 11 horas da noite, sabe como Cachoeira fica movimentada, principalmente aquela parte que é o trajeto ali para 25. Então, e a sorte da gente foi que a gente pegou um dia chuvoso, então começou a chover do nada e a cidade ficou deserta. Só que mesmo assim a gente ainda ficava as pessoas separadas em cada ponta, sem deixar carro passar, prendendo um pouquinho do tempo ali, para ficar meio deserto, porque a gente também teve plano que dava para ver a rua toda e tal. Então foi um processo bem de correria mesmo, de tá vazio agora, vamos gravar correndo. Aí tu vai passar um bocado de carro, corta e vamos esperar aqui um tempinho para esvaziar de novo. Saída de colégio também, que é um trajeto ali. Então teve todos esses empecilhos que no final deu certo. E deixou a gente um pouco mais seguro, né? Porque estava morrendo de medo gravando deserto, mas no final foi ok. A Alan trouxe uma coisa bem interessante, que é a história do exibir o filme, né? Ele perguntou, exibir o filme Cachoeira? Não, pô, ficou pronto no meio da pandemia, não exibi. Provavelmente Fábio também não tem exibido, assim. E é louco essa história de exibição, né? Porque a gente está falando de cinema, a gente está falando de uma linguagem que vem a partir de uma experiência, né? A linguagem nasce da experiência de você projetar aquilo, e a gente, de repente, está completamente destituído dessa possibilidade real dessa imersão cinematográfica, né, da sala de cinema. Eu tive algumas experiências com o Dorivano em Brasília e qual foi o outro festival, meu Deus, que ele passou e eu te acompanhei. Acho que foram 2 festivais que eu tive. E assim, o que foi não foi no festival, foi no terreiro de Candomblé que eu fiz uma exibição nele no terreiro, que foi maravilhosa, assim, foi muito emocionante, muito no barracão, sabe? Eu fiquei delirando de como esse filme tem que estar nos barracões, sabe? Dos terreiros, para a galera. É isso, para a galera sair pelo menos cantando uma música bacana, né, velho? Discutindo um KM. Nelson Maca me falou uma coisa muito bacana quando eu mostrei ele o filme. Eu mostrei na sala de arte, eu fiz uma sessão lá com ele.
e uma galera, e ele falou assim para mim, estava ele e Camila de Moraes, eles falaram assim, cara, você fez uma coisa muito bacana, você recapturou, na verdade, né? Trouxe de volta, na verdade, Caymmi para o povo preto, sabe? Porque ele já não era mais do povo preto. E quando eu vi o filho dele falando a mesma coisa, Danilo, aí você percebe, sabe, essa onda de, pô, beleza, o filme vai ficar em um tempo na mão do Canal Curta, depois da FSA, mas depois é um filme que vai para o mundo mesmo, vai para a terreira de candomblé, vai para ser pirateado, sabe? É um filme que tem que ser pirateado mesmo. Exibição, né? Com certeza. Eu também parto desse movimento, assim, a gente acredita muito nesse poder da exibição, né, assim, física. É uma perda esse ano também a gente ter essa experiência, porque o Panorama é um festival que defende muito, né, a presença da sala de cinema, né, o debate físico, a conversa, e esse ano a gente tem que remodelar para esse formato digital. A gente percebe quando perde também. Eu queria perguntar para vocês, a gente já está com o tempo acabando, mas eu acho que seria interessante fazer uma fala final tentando abordar essa questão do resgate, né? Que eu acho que é um tema para todos os filmes também. E tentando pensar, Travou? Ah. É porque aqui também trava, e às vezes eu fico fazendo assim para ver se sou eu. Estão me ouvindo? Não, Alô? Agora sim, volta, Camila. Ai, perdão. Vocês sabem onde eu parei? Você ia Rapaz, justamente começar. Você começar falou o pensamento Ah, do retomar, assim, né? Você começou falando do formato. essa última palavra que o Henrique tinha usado, não lembro agora, mas era uma espécie de retomar, né? Um resgate. um resgate. Eu acho que o filme de você, todos esses filmes falam muito sobre essa questão desse resgate, né? E eu gosto de como vocês também fazem um resgate do sensível. Eu acho que dentro desse movimento, desses ciclos que a gente tem vivido no cinema, e que eu tenho acompanhado também, vendo essas levas de filme que chegam para a curadoria, e acompanhando também, claro, presença em outros festivais, é interessante ver como a gente tem ido, a gente precisou abrir, né, essa porta do cinema dentro de com um cinema de ação direta, né? Com um cinema que apostava na fala, no discurso. E a gente viu esse processo desse discurso que a gente construiu dentro de mil formas, dentro de vários grupos dos quais nós fazemos parte individualmente, coletivamente também. Mas a gente viu muitos desses discursos serem assimilados, né, também por uma grande mídia e eles terem seus sentidos esvaziados, assim, né, através do uso da palavra e tudo mais. Então, uma coisa que me chamou muita atenção nos 3 filmes de vocês é como parece que vocês usam uma forma para se blindar, que é através do uso da sensibilidade, dessa coisa que você fala, Fábio. Você falou anteriormente dessas imagens que elas não se encaixam através de papelzinho colorido da construção do discurso, mas que elas se encaixam dentro da sensação. No filme de Alan também, que apostam em imagens poéticas significativas, né? Apostam também muito no símbolo. Porque parece que quando você aposta nisso, não consegue ser roubado, né? Assim, parece que você, de alguma forma, salva, né? Preserva esse discurso de uma série de questões. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso também, sobre o resgate, comentário, já numa fala final, assim, para a gente encerrar o debate. Eu queria começar por Alan. Certo. Eu acho que essa questão da fala chega para mim com o lance de a gente já está cansado de falar, sabe? A gente chega em um ponto que a gente está cansado de falar sempre, batendo na mesma tecla falando. E parece que a gente nunca está sendo ouvido, sabe? Então a gente cansou e a gente vai mostrar agora. Se você não quer ouvir, você vai ver o que a gente quer falar, sabe? Então eu acho que a peça vem nessa questão de resgatar essa ancestralidade, essa vontade
de se autoafirmar como uma beleza negra, uma beleza gorda, uma beleza de qualquer forma possível, que não seja uma beleza que está sendo alienada para a gente, porque a gente acaba aceitando essa alienação, mesmo que a gente queira relutar, a gente acaba aceitando esse embranquecimento e todas essas questões. Só que quando a gente percebe que temos força e mesmo que não tenha mais olhos, a gente consegue mostrar isso, acho que a gente resgata essa força, essa vontade da gente tá todo o tempo rebatendo isso. Então, eu acho que Capécia é uma forma da gente mostrar isso que a gente já está cansado de dizer. Alan, só uma pergunta, o que é Capécia, irmão? Tem algum significado? Desculpa, eu queria te perguntar isso. Capécia vem de Maior de Capécia, que é de Fanon, em Pele Negra Máscara Branca, que ela vem, ele aborda em outro capítulo sobre essa figura que é criada por um romance. Então a gente pega essa questão do embranquecimento e da discussão toda desse capítulo e usa ele. Bacana. Perdão, bacana. Alan, só por registro, minha internet falhou enquanto você estava falando. Você pode repetir o significado de Capécia? Vem do sobrenome de Maior de Capécia, que é um pseudônimo de uma escritora que ela usa esse nome para escrever um romance sobre a relação de uma mulher negra e um homem branco. Então a gente estuda esse capítulo e traz daí essa referência. Muito massa, muito massa. Mas obrigada por repetir. Nada. Fábio. Bom, sabe, é uma questão, uma questão difícil, né? Assim, tanto a questão do resgate quanto a questão dessa coisa da captura e de um certo sensível que confronta ou pelo menos assim bagunça isso, né? Não torna tão fácil isso. Eu acho uma questão muito difícil porque isso nunca está dado, né? A disputa ela está sempre aí. E isso quer dizer também que as formas a gente está falando sempre a partir um pouco do nosso tempo, assim, né? As formas podem estar gastas agora, assim, né? Mas eu realmente acredito muito nisso, assim, de que, bom, eu, por exemplo, eu super faria um filme, sabe, de entrevistas hoje, assim, sabe? Então, eu acho que, por exemplo, assim, tem um modo como a gente usa os recursos e as estratégias, que também os recursos e as estratégias, elas mudam, né? E eu acho que é um pouco, assim, eu tendo a crer nisso, assim, sabe? De, tipo, tá... bom, não sei em que medida isso fica, consigo tornar compreensível isso, assim, né? Mas isso seria uma coisa. A outra que tem a ver com isso era, eu tentei muito, mas muito mesmo, não fazer um filme de homenagem. Me horrorizava a possibilidade de um filme de homenagem, porque eu acho que o filme de homenagem ele recai num grande problema que bom, perder o barato e a força de conhecimento, de complexidade que há, por exemplo, na contradição, sabe? Eu acho que o não tentar não fazer um filme de homenagem era também não cair nisso de que o passado passou, sabe? De que esses atores... Porque, por exemplo, a própria Zezé Mota continua aí em atuação. Eu não poderia, montando essas imagens, por exemplo, sobretudo com ela, mas não só com ela, mesmo o Grande Otelo, que faleceu em 93, encerrar numa ideia, numa síntese, numa espécie de suposto conhecimento, assim, mas sim abrir, sabe? E eu acho que não fazer uma homenagem era, portanto, abrir isso que eu não posso, né? Eu, Fábio, não tenho como controlar e nem mesmo, né, sobrepor um conhecimento, porque, né, está em disputa. E acho que é isso, assim, acho que talvez, sobretudo, não fazer um filme de homenagem, portanto, assim, né, era pensar que, assim, isso, eu estou lidando com um certo cinema, marcadamente cinema moderno, né? Bem o Henrique lembrou, o Câncer, né? Uma heterogeneidade, o Câncer do Glauber, que é um filme muito heterogêneo ali, né? Muito diferente, assim, né? Então, tem uma heterogeneidade nos filmes, nas imagens. Bom, eu estou chamando a atenção a isso porque
eu não faço, assim, embora ele esteja lidando com um certo tempo, ainda que aberto, mas um tempo, uma certa, né, um certo tempo passado, entre muitas aspas, e aí eu não faço uma relação com o contemporâneo muito diretamente, embora, sei lá, haja uma imagem do carinha, né, do Madame Satã, mas o que eu queria dizer, assim, eu também não queria deixar num tempo, sabe, lá, eu queria que as reverberações pudessem acontecer, como acontecem certamente, assim, né? Bom, então um pouco era isso, assim, só tentando pensar essa ideia do resgate e tal. E eu acho, para finalizar, assim, sabe, eu acho que bom, se eu puder falar assim dessa coisa da captura, assim, eu gosto no filme de uma frase da Carolina Maria de Jesus que diz assim: uma palavra escrita não pode nunca ser apagada, né? Por mais que que seja de boa qualidade de borracha, o papel vai sempre guardar as letras, o relevo das letras escritas, que é o próprio do gesto palimpsesto, né? Que seria um pouco assim, fazer aparecer aquilo que pela força da inscrição, embora apagado, possa se voltar à superfície, né? Eu gosto disso, eu gosto dessa frase, eu acho que essa frase diz respeito ao programa que o filme, de alguma forma, cria, né? A aposta que ele faz, e é uma aposta não só temática, nesse sentido, porque o tema do filme não é, assim, a rigor, o ator e a atriz negra, mas o ator e a atriz negra, ele informa e funda, me parece, ali, alguma questão da ordem estética, sabe? Nesse sentido, eu apostaria de que o incapturável tem a ver, ou as outras formas sensíveis, que confronta minimamente, ao seu modo, a captura, né? A comodificação, né? A rápida adesão pelo poder. Eu acho que isso tem a ver com os atores e as atrizes negras, de alguma forma, sabe? Algo insuspeito, porque a gente não sabia ver, talvez, porque era na margem, porque era outras rotas, algo insuspeito atravessou o tempo. Eu acho que isso talvez tenha aí um legado na atuação de muitos desses artistas, um legado e uma lição para essa questão, sabe? Que eu não saberia responder, Camila, mas certamente a sensibilidade, o sensível, e uma aposta na forma que não seja um esteticismo, mas justamente a crença de que é pelo sensível que a gente constrói uma outra política. Acho que é um pouco por aí, sabe? Uma outra política, portanto, um outro modo de relação, outras, né, questões, outra forma mesmo de estar no mundo, de organizar e de pensar o mundo. E de ver o mundo, né? De se posicionar, etc. Bom, eu finalmente gostaria muito de agradecer o fato do filme estar aí no panorama, na competitiva baiana, o fato de eu estar aqui nesse debate com o Alan, que eu tanto admiro, a Travessia Filmes, né? Com o Henrique também, bom, que eu vi por muito tempo lá no Cineclube, inclusive, filmes do Henrique, exibi ali junto, então é um prazer. E com você, Camila, que bom, você acompanhou um pouco esse processo também, ainda que na distância ali, né, somos contemporâneos, então, enquanto eu estava louco, sem nome, montando, estávamos na mesma cidade, na mesma universidade, né, com questões que certamente atravessam a minha, você, a Alan, né, porque a gente tem aí um segredo, né, porque, assim, a cidade ali é muita coisa. Vou chamar de É um segredo, mistério falta de uma palavra melhor. compartilhado. Eu também agradeço demais, Fábio. É ótimo ter acompanhado também, ver o sucesso do filme e gosto dessa sessão que a gente conseguiu chegar aqui no debate com a presença cachoeirana tão forte. Pode crer. Eu queria passar a palavra para o Henrique, aproveitando porque começou a ter um barulho aqui, e aí eu quero falar rápido enquanto eu ainda escuto. Então, agradecer também, adorei estar na sessão com a galera, com a Alan e a galera da Travessia, com o Fábio, que eu conheci pessoalmente recentemente num debate que a gente fez lá no Narrativas para Depois do Fim do Mundo, e com
gente até está voltando até isso um pouco, apesar de que eu acho que às vezes a gente se expõe muito, né? Quando a gente fala, grava, a gente acaba se expondo muito, isso às vezes é meio usado contra a gente mesmo. A gente está num momento perigoso, né? Onde as mesmas ditas forças da esquerda, elas às vezes perseguem, porque é do homem perseguir, porque quando você não gosta de alguma coisa que foi feita com você, ou com seu filme, ou com sua pessoa, você acaba, de certa forma, entrando nesse debate, nessa onda, né, da mediocridade e debatendo e voltando, devolvendo da mesma forma. Vingador do Saravá é um filme que eu fiz porque é isso, cara. Meu pai hoje é um evangélico. Meu pai é um negro, que não se vê como negro. E a primeira vez que eu vi uma entidade candomblé na minha vida foi com a música de Caíme, pelo rádio, entrando dentro de casa. E ele viu o filme até e se emocionou, chorou e tal, e eu ficava meio sem saber como ele veria um filme tão marcadamente com simbolismos, né, do candomblé, né, e do assunto também, assim. E foi doido porque ele, no primeiro momento, isso pareceu que não tinha passado. E aí, um desses filmes um desses festivais que o filme passou, eu mandei o cartaz para ele. E no cartaz do filme, a galera tinha colocado o Dorivan um pouco pequeno e o Saravá maior, assim. Aí ele achou que eu já estava mandando mensagem para ele, sacou? Para querer convencer ele de alguma coisa, assim. Aí virou um problema e eu não tinha entendido o que é que tinha acontecido. Aí eu fui checar minhas mensagens com ele para saber, porra, será que eu fiz alguma provocação? Meu pai doidão, mandei uma coisa para ele, assim, sabe? Para atiçar o cara. Não era o cartaz do filme, sacou? Então você vê como é necessário um filme como o de Caíme para um monte de gente que hoje está, infelizmente, capturada por esse nefasto mundo, né, neo-evangélico, que rechaça o outro. Eu falo especificamente isso, que rechaça o outro, que rechaça o gay, que rechaça quem usa drogas, que rechaça quem não corta cabelo, que rechaça quem, sei lá, rechaça todo mundo que não é Jesus e aquele pastor e aquela galera com a Bíblia na mão e tal. E é isso. E como mudança, eu agora vou fazer minha primeira ficção. E eu fui criado em Ilhéus. Ilhéus é um lugar que eu não conheci nenhum fazendeiro negro. Eu só conheci os negros que trabalhavam nas fazendas. E eu não conheci um médico negro. Na verdade, tinha uma família lá, a família Espírito Santo, que era uma família de médicos negros, mas eu nunca fui atendido por eles. E aí o personagem que eu vou estar filmando é um médico negro, né, filho de um militar negro, dono de uma fazenda. Então, assim, é isso, é tentar construir esse lugar que eu não vi ali, sabe? Assim, e vou trabalhar com Antônio Pitanga. Quando eu vi Antônio Pitanga no teu filme, Fábio, eu fiquei muito feliz, porque Antônio é um cara que vai ser muito importante, sabe? Trazer a força que ele tem do cinema, que para mim é uma força absurda. Vai estar ele, Fabrício Boliveira, e vai estar a Lene Inês no elenco. Assim, são 3 pessoas que eu tenho tentado trazer. É um filme que fala sobre a morte, é um filme que eu vou gostar muito de fazer. Estou para rodar esse ano, se Deus e os orixás quiserem. Obrigado, viu, gente? Gente, Obrigado, muito Alan. obrigada pela participação de todos. Eu vou encerrar o debate, mas queria agradecer mais uma vez. Assim, o festival todo agradece a presença de vocês. E que a gente siga por tempos melhores e que vocês fiquem todos com saúde. Obrigado, vocês também, gente. Estou por aqui, qualquer coisa, viu, galera? Abração aí, todo mundo. Valeu. Valeu, Alan. Obrigada. Prazer, meu velho. Até logo. Até.